Bem, pessoal, então chegando ao último bloco desse conteúdo, nós vamos falar aqui um pouco sobre o manejo alimentar. Quer dizer, quais são as formas, quais são as estratégias que eu posso usar para alimentar melhor os suínos. Então eu tenho que lembrar, dentro da fase de leitões, em que eu já tenho que dividir esses animais de acordo com as categorias. Eu vou ter uma fase pré-inicial, que seria esse animal de 7 a 10 quilos. A fase inicial 1, que aí são para os animais de 10 a 17 quilos. E a fase inicial 2, que aí são para os animais de 17 a 25, 30 quilos, que aí já seriam os animais lá da creche. Vocês podem ver que essa seta indica, de acordo com que eu vou do pré-inicial ao inicial 2, a quantidade de densidade nutricional é maior nessa fase pré-inicial, inicial, e começa a diminuir um pouquinho nessa inicial 2. Então eu tenho que ter uma preocupação muito grande com os nutrientes dentro dessas primeiras fases. Aqui só para mostrar para vocês, a relação da concentração de nutrientes ela vai diminuir um pouquinho, mas só com relação a cálcio, que é o Ca, tá? E a fósforo. E também com relação aos aminoácidos. Então, para aminoácidos cálcio e fósforo, eu vou tendo uma redução dessa necessidade dentro dessas fases. Mas mesmo assim, são dietas que exigem uma alta quantidade de energia, que é esse EM, que vocês estão vendo na segunda linha, e de proteína, que é esse PB. Tá? Então, acima de 20% de proteína bruta é necessário para esses animais. É uma quantidade bem elevada, se a gente for ver comparado com as outras categorias. Aqui nessa outra tabela, a gente pode ver também algumas exigências de acordo com o peso e a categoria, né? No caso da fase, pré-inicial, inicial, crescimento, terminação e para as porcas em gestação e lactação. O peso vivo desses animais, com exceção aqui no caso das porcas, que aí é o consumo diário delas, a gente vê que as fêmeas em lactação consomem muito mais ração do que as fêmeas em gestação, né? Então vai de 2.300, 2,3 kg da gestação para 5,6 kg na lactação. Quantidade de proteína vocês veem que vai diminuindo bastante, para o animal que está lá no pré-inicial precisa de 21% de proteína, quando chega lá na terminação já acima de 100 kg cai para 12, então quer dizer, diminui quase pela metade a necessidade de proteína desses animais, assim como também diminui bastante a quantidade de fósforo, quantidade de cálcio e de aminoácidos que são exigidos. Comparando as porcas em lactação e gestação, a gente vê que a exigência do animal que está em lactação é maior, né? Você vê proteína da fêmea em gestação é 12, para a fêmea em lactação é 18. Então, quer dizer, uma quantidade bem maior de proteína que é necessária para esse animal, né? Tudo isso para que ela consiga manter a condição corporal dela, para que ela consiga produzir bastante leite para alimentar os leitões. Essa tabela aqui é só para mostrar alguns ajustes que eu posso fazer para ir adaptando o animal. Como eu falei para vocês nos blocos anteriores, para os leitões é necessário fazer uma adaptação da dieta líquida para a dieta sólida para que esse animal não sofra muito durante o período de desmame. Então aqui ele mostra, por exemplo, se eu for fazer o desmame desse animal de 14 a 17 dias de nascido, então eu tenho que seguir essa primeira coluna. Né? Na primeira semana eu faço essa primeira dieta, na segunda semana eu faço essa outra dieta, né? 12 a 14% de lactose ou núcleo para inicial 2. Na terceira semana, 7% de lactose ou núcleo inicial. E na quarta semana, sem ingredientes especiais. E se eu for trabalhar, né, com desmame desses animais de 18 a 24 dias, eu uso essa segunda coluna. E se eu for usar de 25 a 30 dias o desmame, eu trabalho nessa terceira coluna. Tá? Então, quer dizer, isso é uma forma de eu começar a adaptar o animal. Quando a gente vê lactose é o açúcar do leite. Então, é para trazer para o animal essa lembrança do sabor do leite, o que vai estimular esse animal a consumir mais, evitando que ele tenha uma limitação de consumo e com isso acabe comprometendo o seu desempenho durante o período da desmame.
Com relação aos animais na fase de crescimento e terminação, embora sejam categorias que vão tendo uma exigência menor, mas é uma categoria que come muito. Então, como a gente pode ver aqui, por exemplo, animais com 5 a 10 quilos, eles vão ter um consumo de aproximadamente 600 gramas por dia. Essa dieta vai ter em torno de 22% de proteína bruta, quer dizer, uma quantidade bem alta, e o ganho de peso desse animal vai estar entre 200 a 300 gramas por dia. Conforme esse animal vai crescendo, eu chego aqui, por exemplo, de 20 a 35 quilos de peso vivo do animal, ele já vai estar consumindo 1,7 kg. A proteína bruta é 16% que o animal precisa, e ele já vai estar ganhando de meio quilo a 600 gramas por dia. Quando chega no período de terminação, que o animal está lá de 60 a 100 quilos, ele vai estar comendo aproximadamente 3,5 kg de ração por dia. Essa ração já vai ter uma quantidade de proteína mais baixa, né? No caso 13%, e o animal vai vai estar ganhando de 800 a 900 gramas por dia. Quer dizer, o animal já vai estar ganhando um peso bem considerável, mas também vai estar consumindo bastante. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande com o ajuste da alimentação, com a escolha dos ingredientes, porque o animal vai estar consumindo muito e ele tem que ganhar bastante peso também para poder compensar o consumo. Já que eu tenho que considerar isso, essa fase do crescimento e da alimentação, que é uma fase que vai me exigir uma alta quantidade de alimento para fornecer para os animais, então eu tenho que ter um planejamento muito bem traçado. Em que sentido, professor? No sentido de eu poder saber a quantidade de alimento que eu tenho que eu vou precisar durante aquele período, para qual mercado eu vou direcionar o meu animal, se o mercado está exigindo um animal mais pesado, um animal com a maior cobertura de gordura, um animal mais leve, um animal com carne mais magra. Quer dizer, eu tenho que trabalhar tudo isso. Quais são os alimentos que eu tenho disponíveis na região? Qual é o custo dessa alimentação, para a gente poder tentar trabalhar de uma forma mais sustentável, de uma forma mais econômica possível, e evitando assim possíveis prejuízos e aumentando a capacidade de lucro do meu processo. A quantidade de energia da dieta para esses animais que estão em crescimento e terminação, elas vão influenciar tanto o consumo da ração, como também vão influenciar a deposição de gordura. A partir do instante que esse animal ele tem uma quantidade boa de energia na dieta, ele vai se sentir mais estimulado a comer, e quando ele está na fase de terminação, que ele já terminou de colocar a musculatura no corpo, ele começa a aumentar a deposição de gordura. Então eu preciso de uma quantidade maior de energia se eu quiser esse animal com uma maior quantidade de gordura na carcaça. Quer dizer, quando eu vejo o animal para a produção de toucinho, para a produção de banha, eu tenho que pensar em maior quantidade de energia na dieta. Com relação às necessidades dos suínos em terminação, nós vimos que proteína, embora seja o nutriente mais caro da dieta, de acordo com que o animal vai chegando nessa fase de terminação, a necessidade dela diminui. Então vamos imaginar que proteína não seria assim tanto o ponto de estrangulamento da produção dos suínos em terminação. Eu acredito mais no volume de alimento e na quantidade de alimentos energéticos, né? Como por exemplo milho, trigo e por aí vai. Porque a quantidade que ele tem que comer é bem grande. Eu tenho que verificar com relação à qualidade e à quantidade do alimento que o animal recebe, tá? E aí vai dentro desse exemplo que eu acabei de mencionar. Os aminoácidos, dependendo da categoria e dependendo do nicho de mercado que você queira atender, pode ser uma forma a suplementação com esses aminoácidos, tá? E aí eu posso trabalhar com aminoácidos sintéticos, são aminoácidos desenvolvidos em laboratórios. Atualmente, na suinocultura, quer dizer, há um bom tempo, mas é um conceito bem moderno, o pessoal da suinocultura, da avicultura, trabalha muito com o conceito de proteína ideal. Proteína ideal seria a quantidade de proteína que o animal vai receber que atende às exigências dele, evitando o desperdício e garantindo a deposição de musculatura para ele. Quer dizer, é aquela quantidade exata que o animal vai consumir e vai aproveitar ela sem excretar.
Isso é bom para o bolso do produtor, porque a proteína é cara, e é bom para o ambiente também, porque a excreção em excesso de nitrogênio vindo das fezes e da urina pode ser uma forma de poluição dos rios, de poluição dos solos também. Quais são os fatores, então, que vão afetar a composição do ganho de peso do animal? Quando eu falo em composição do ganho de peso, eu estou falando de ganho de peso em proteína, ganho de peso em gordura. Então, a fase de crescimento, ela é uma das formas que pode afetar a composição do ganho. No caso, o animal mais jovem, ele tem uma predisposição a ganhar mais peso em proteína, em músculo, e conforme ele vai ficando mais velho, vai chegando na fase de terminação, ele vai diminuindo essa deposição de musculatura e começa a depositar mais gordura. Por isso é que a gente viu que para esses animais mais jovens, a quantidade de proteína na dieta é bem mais alta. Enquanto para os animais na fase de terminação, a quantidade de proteína é mais baixa, em compensação o volume de alimento é mais alto e com uma boa quantidade de energia, para que ele possa garantir a deposição de gordura nessa carcaça. Esses dois gráficos aqui nós já vimos em aulas passadas, que é justamente mostrando isso. O animal ele começa um crescimento acelerado e quando vai chegando no fim da fase de crescimento para terminação, ele desacelera esse crescimento até chegar na sua maturidade. Olhando para o outro gráfico, o que a gente observa? Que esse crescimento acelerado é justamente o crescimento em que ele tem uma boa deposição de proteína e que quando começa a desacelerar o crescimento, ele já está depositando só gordura. A minha preocupação com proteína na dieta diminui porque o animal já deixou de depositar proteína no corpo dele. E ele começa a depositar mais gordura. E aí eu forneço energia para garantir aquela gordura de cobertura na carcaça. Quais outros fatores que vão afetar essa composição do ganho? A raça, como vocês viram, por exemplo, aquelas raças naturalizadas como Piau, Canastra, o Nilo, são animais que têm uma grande quantidade de gordura na carcaça, uma menor quantidade de músculo. E em comparação com o Duroc, com o Pietran, que aí já são raças que têm uma alta quantidade de músculo e uma baixa quantidade de gordura. Tá? Então, quer dizer, a composição do ganho é diferente. Uns têm mais gordura, outros têm mais músculo. O sexo também vai influenciar no desenvolvimento corporal, tá? E aí essa composição, né? Carne, gordura e ossos são modificados dentro dessas categorias de sexo, que são divididos em 3. Então, quando eu trato de sexo, eu estou falando dos machos inteiros, dos machos castrados e das fêmeas. Do ponto de vista comercial, eu já trabalho principalmente só com machos castrados e com fêmeas. Por quê? Por conta do risco, né, da carne do macho inteiro ter odor, de não ser tão palatável, de ser uma carne mais seca, de ser uma carne com menor quantidade de gordura e que não é tão apreciada pelo consumidor. E já a carne de animal castrado e das fêmeas são carnes mais macias, são carnes com maior suculência, tem uma quantidade de água maior e também são carnes que têm a cobertura de gordura mais interessante. Esse gráfico eu achei ele bem interessante porque ele ilustra bem para a gente como é que funciona a questão da exigência nutricional dos animais por fase. Até a desmama, a gente vê nessa primeira parte aqui, antes dessa linha verde pontilhada, são animais que têm uma alta exigência nutricional, até a desmama. Então tem que ter um cuidado muito grande com a quantidade e a qualidade dos nutrientes e dos alimentos que eu forneço para esses animais. Quando chega na parte de crescimento e terminação, eu vejo que as exigências desse animal ficam mais baixas. Então eu vou me preocupar com a quantidade bem mais do que com a qualidade dos nutrientes. É claro que eu não vou fornecer qualquer coisa para o animal também, que isso vai comprometer o ganho de peso dele.
mas eu vou ter uma necessidade de nutrientes menor comparada aos animais que estão nessas fases iniciais. Aqui mostrando de acordo com a raça, que eu vou ter diferentes tipos de ganho de proteína. Então eu vejo aqui, ó, nessa linha vermelha que está bem passando por cima é o Duroc. Nessa outra linha verde também é o Duroc. Então quer dizer, o Duroc são animais, né? É uma raça que tem esse ganho de musculatura bem mais alto, comparado com o Landrace, por exemplo, que você vê essa linha azul mais baixinha, tem uma deposição de proteína mais baixa. Com relação ao tipo de animal, no caso se é animal macho inteiro, se são fêmeas ou se são machos castrados, a gente vê que também a proporção de acúmulo de tecido ele muda de acordo com a categoria. Por exemplo, para machos inteiros, a gente observa uma maior quantidade de proteína e uma menor quantidade de gordura, se eu comparar macho inteiro e macho castrado. Fêmeas e machos castrados, eles vão ter, claro, na sua devida proporção, né? Mas aqui a gente compara principalmente macho inteiro e macho castrado, vai ter uma quantidade de gordura maior do que nos machos inteiros. Eu diminuo a deposição de proteína, e aí vocês lembram do que a gente já comentou, por que ocorre essa menor produção de proteína no músculo? É por conta do hormônio testosterona que é produzido nos testículos. A partir do instante que os testículos são removidos, essa produção de testosterona é interrompida, a síntese proteica muscular também é comprometida. Então, por isso que esse animal deixa de depositar músculo e começa a aumentar a deposição de gordura. Dúvidas, pessoal, não se esqueçam de entrar em contato comigo, entrar em contato no grupo do WhatsApp. Estou aberto a qualquer dúvida que vocês queiram tirar. E até a próxima aula, lembrando do nosso encontro quarta-feira, às 2 da tarde. Muito obrigado pela atenção e até lá.